Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vamos, com base neste capítulo do número 2 de Atos dos Apóstolos, responder algumas perguntas que nos são feitas. A primeira delas é: o que aconteceu no dia de Pentecostes, como descrito em Atos 2? Quando a gente analisa o texto bíblico, vemos que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Ocorre aqui o que o autor John Lander, no livro Teologia dos Princípios Batistas, diz que é nada mais, nada menos do que a democratização do Espírito Santo. A gente observa que não apenas alguns receberam o Espírito Santo como uma dádiva, mas todos receberam. É o que nos diz o texto. Nós temos que ler esse versículo de número 4 quando diz, e todos, destaque para o todos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, mas tendo em mente o que Jesus havia dito, conforme o capítulo anterior, que é o contexto imediato. Quando a gente reporta para o capítulo 1, versículo de número 5, Jesus disse, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Ora, uma coisa é ser imerso no Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Mas acontece que quando eles foram imersos no Espírito, simultaneamente eles foram também cheios do mesmo Espírito, porque a linguagem utilizada em Atos capítulo 2 é chamada de uma linguagem vazada. Houve um derramamento do Espírito Santo. É a terminologia bíblica encontrada nesse texto. De modo que não apenas alguns poucos, senão todos foram cheios do Espírito Santo e eles receberam, de fato, o Espírito Santo como um presente concedido mediante a graça, porque é um favor imerecido aos crentes, que eram aqueles discípulos que estavam naquele período de transição da antiga aliança para a nova aliança. Eles viveram debaixo da antiga aliança, mas a nova aliança foi estabelecida por Cristo Jesus por ocasião do derramamento de sangue ali na cruz do Calvário. De modo que eles começaram a falar em outras línguas. O que atraiu a multidão não foi necessariamente as línguas, e sim o ruído, conforme o versículo de número 6. Esse ruído não é o barulho das línguas, pelo contrário, é o ruído feito quando diz o texto que, de repente, veio do céu, no versículo 1, um ruído, como de um vento impetuoso, um vento muito forte. Houve sinal visível e também audível. É esse barulho, semelhante a um vento muito forte, que serviu para atrair os discípulos que estavam ali em Jerusalém, na peregrinação. E quando eles vão para aquele recinto, aí sim eles ouvem falar nas suas línguas, as quais tinham nascido, ou seja, nas suas línguas nativas. De modo que nós temos aqui esse ruído fez com que eles se ajuntassem, mas a alusão é ao barulho como vento impetuoso. Chegou-se lá, aí sim eles ficaram um tanto confusos, tipo, como assim? Porque cada um, diz o texto, os ouvia falar na sua própria língua. Vamos lá. A segunda pergunta é como Pedro explicou o fenômeno das línguas do dia de Pentecostes. Algumas pessoas têm dito que aquelas línguas são algaravias, são línguas ininteligíveis, línguas incompreensíveis, quando na verdade o texto bíblico é claro, não deixa margem para dúvida. Foram línguas indubitavelmente humanas,
concedidas de uma forma sobrenatural pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por causa de quê? Porque diz o texto que começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estas outras línguas, ou noutras línguas, eram a variedade de línguas estrangeiras, de fato, genuínas, línguas humanas. A concessão foi uma ação sobrenatural, porque veio do alto, isto é, da parte de Deus. Tanto é verdade que eles não estavam embriagados, porque o texto vai dizer mais adiante que todos ficavam pasmados e perplexos, dizendo uns aos outros: "E quer dizer isto?" O versículo 13 fala sobre um grupo de pessoas que são zombadoras. Sempre tem aquele grupo que vai é, fazer escárnio sobre as coisas concernentes a Deus. E é este grupo de zombadores que diziam: não, eles estão cheios de mosto, ou seja, eles estão embriagados. Embriagado coisa alguma. Embriagado, vírgula, porque quando Pedro explica o fenômeno das línguas no dia de Pentecostes, ele vai dizer que o que estava acontecendo era um sinal é, do cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32. Ele diz: alto lá. O que houve aqui foi um cumprimento da palavra de Deus, da profecia de Joel, como eu me referi agora há pouco. E estes homens não estão embriagados. Aliás, já é manhã. Eles não estariam embriagados logo pela manhãzinha, vou dizer assim. Mas isto é o derramamento do Espírito Santo que foi prometido conforme a profecia de Joel nos últimos dias. Note que eles já viviam os últimos dias naquele período. Nós, de igual modo, os últimos dias não começou no século 20 e 21, pelo contrário, os últimos dias já estavam, já estava justamente naquele período da igreja neotestamentária. E o que Pedro está dizendo é que o Espírito Santo foi derramado por Deus sobre todas as pessoas, permitindo que ele falasse em várias línguas como sinal da presença de Deus. Em relação a uma terceira pergunta feita a mim, o que Pedro disse sobre Jesus durante o seu sermão em Atos 2? Vale a pena ler o restante do texto de Atos, capítulo 2. Eu estou projetando alguns textos inicialmente, mas você pode fazer a leitura, sem dúvida alguma, dos demais versículos. O que aconteceu foi o seguinte: de acordo com Pedro, ele afirmou que Jesus de Nazaré, que foi crucificado, havia sido ressuscitado por Deus, e ele declarou que Jesus era o Messias prometido, o Senhor e Salvador, e que a ressurreição de Jesus era o cumprimento das Escrituras. E Pedro também falou sobre a ascensão de Jesus e a sua exaltação à direita de Deus. Isto você vai observar nesse texto que eu estou projetando agora. Ora, a este Jesus que Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, ou à direita de Deus, na mão direita, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, justamente. Ele derramou isto que as pessoas tinham visto, uma alusão ao derramamento do Espírito Santo. No outro vídeo, sobre o mesmo capítulo 2, eu vou responder pelo menos outras três perguntas feitas a mim. Você possa fazer perguntas, deixar aqui no comentário, para que em tempo hábil eu também possa responder. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.